Então, gente, eu fiz aqui uma nota então aqui de 0 a 100 para cada um de nós aqui no campeonato, baseado no desempenho. Lembrando que isso daqui favorece principalmente o KD, então jogadores com maior KD. Óbvio que a gente pode pensar em algumas coisas que modifiquem isso, né? Então vocês podem dar sugestões de critérios que a gente pode colocar aqui. Então, além de ADR, que é dano médio por round, cast, que é kills, assistências ou sobrevivência por round, né? A gente pode também colocar outras coisas. Então, se vocês quiserem sugerir alguma coisa, sei lá, passar um questionário pro povo para o povo avaliar a comunicação do próprio time. Falar, fulano no meu time não comunica tão bem. A gente pode pensar em coisas desse tipo também, certo? Mas esses dados aqui de números, eles são baseados no rating, no fórmula do HLTV. O que acontece na HLTV? A gente não pode usar o KD. A gente nunca pode usar o, o KD só, é, porque se a gente usa o KD, a gente usando o KD ignora a variação de número de rounds, entende? Então por isso a gente sempre tem que pegar o número de kills dividido pelo número de rounds e sempre pegar aqui não o número de mortes, mas o número de rounds sobrevividos, entende? E dividir também pelo número de rounds. Isso daqui, na avaliação da HLTV, essa conta maluca, é a quantidade de multi-kills. Só que eu não consegui pegar multi-kills. Então, assim, por que eu tô falando isso daqui? Da onde que vem os dados, né? A gente tem aqui o Skybox. No Skybox eu consigo pegar essas informações. Eu consigo dar um copiar e colar aqui nessas informações, ó. No KD, no ADR e no cache. Isso daqui é dano por utilitário, eu acho que é meio bobo, mas a gente pode colocar também na conta. Tudo a gente pode colocar na conta. Mas é isso. Então aqui eu tenho as partidas que a gente já jogou, tá faltando uma, né? E aí eu fiz os dados, fiz baseado em, todo esse rating aqui tá baseado em apenas uma partida, mas dá para adicionar as outras partidas. Já conto como é que a gente faz isso de adicionar. Essas daqui são as minhas dúvidas, tudo que eu fiquei pensando enquanto a gente ia fazendo isso, tem, né, todo os questionamentos, pô, será que vai dar certo, né? Como que eu transformo, tal. Então, por aí. O que é muito importante a gente entender? No rating, tanto da HLTV como aqui no nosso rating, o que é isso do rating? O rating ele é o seguinte: o quão acima ou quão abaixo você está da média. Então, o Fer aqui com 1.16 significa que ele está 16% de desempenho acima da média. Já a Tamen, ela ficou com o desempenho muito abaixo da média, entende? Aqui, ó, foi quase 50% abaixo da média o desempenho dela. Mas, né, faz parte. Aí o que acontece? Para não ficar números muito feios aqui, nas notas de 0 a 100, então a nota de 0 a 100 ela é baseada numa média de 75 e aí a gente mede a variação do rating de acordo com a média, então a variação é justamente uma continha de menos, multiplica por 100 e tal, então dá uma notinha aqui mais bonitinha, entende? Uh, o certo mesmo seria fazer toda uma progressão, uma régua, onde a gente coloca, sei lá, o desempenho do Fallen no auge dele no topo e o pior aqui embaixo e faz essa conta um pouco diferente. Mas aí realmente já começa a ficar muito trabalhoso. Então, o que eu preciso de ajuda de vocês? Aqui no rating da HLTV, uh, eles têm o peso de 1 para o número de kills e ele dá um peso de 70% aqui para sobrevivência e um peso de 1 para os multi-kills. Eu preciso de ajuda justamente nisso, de assim, o que vocês acham do peso? Tá bom esses pesos? Ó, eu diminui um pouco do peso do ADR, eu coloquei um peso de 50% aqui nas patentes do povo. Vocês queriam também um pouco disso do histórico do player, então eu coloquei aqui também a patente dele, ó, aquela mesma classificação que a gente usou para o sorteio, só que com um peso bem menor, certo? Eu acho que é basicamente isso. Como é que faz as contas? O que também a gente vai precisar sempre? É atualizar tudo. Então, eu só fiz de um mapa, dá bastante trabalho, mas não tanto trabalho, eu preciso de ajuda para a gente sempre manter atualizado. Então, acabou a partida, a gente tem que ver e alimentar a tabela com o número de kills de cada jogador, o número de rounds que teve na partida, o número de mortes e o ADR.
e o cast. Então é meio complicadinho isso daí, de tipo, ter que alimentar, mas também não é nada impossível. Beleza? Óbvio que o certo seria uma API, né? Tipo, aí a galera de tecnologia mesmo pode falar melhor. Seria pegar e os dados passarem automaticamente, mas eu não consigo fazer isso. Eu acho que é basicamente isso, as continhas. Expliquei o que é o rating, que é isso da divisão, da variação para média. Então não precisa entender a fórmula, mas é saber que é isso. Ele está sempre comparando com as médias de todo mundo. Então a média de kill foi tanto. Ah, então vamos comparar com a média. Entende? É sempre isso. Bom, valeu pessoal.